Bom dia, pessoas queridas, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao módulo 19, tá, gente? Aquele módulo que a gente iniciou na aula passada, tá? Que fala sobre regras, que fala sobre instruções. Nós analisamos, né, a questão ali do bolo, a gente entendeu que a receita, ela vem apresentando instruções para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo na cozinha. Então, é esse módulo aqui, ó, tá? O módulo que vocês escreveram sobre esse bolo majestoso que abre o módulo, certo? Na aula de hoje, nós vamos falar dos textos legais, ou seja, nós vamos falar das leis. O que nós precisamos saber sobre o texto legal, sobre o texto que coloca, né, uma organização social, que é a lei. Nós precisamos saber que a unidade básica desse texto é o artigo. E que se dentro desse artigo eu precisar especificar, desdobrar uma ideia, eu precisarei utilizar o que eles chamam de parágrafos, né? E esses parágrafos, eles são sempre marcados pelo sinal gráfico, né? Que parece um S que se encaixa assim, tá? E até o nono, assim como o artigo, o parágrafo também segue a mesma regra, até o número 9, nós vamos utilizar os algarismos arábicos ordinais. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, né? Nós utilizamos dessa forma. Depois do nono, a gente passa a usar os cardinais, 10, 11, 12, 13 e assim sucessivamente, quantas forem necessárias, certo? Depois, vamos supor, eu tenho o artigo, eu abri um desdobramento que vai ser o parágrafo, que vai vir marcado por esse sinal gráfico, mas eu ainda preciso fazer com que tenha um desdobramento aqui no parágrafo. Então, eu vou abrir o que eles chamam de inciso. Tá, fiz o artigo, coloquei o parágrafo, abri o inciso, mas dentro desse inciso eu preciso ainda abrir mais um desdobramento, mais uma explicação. Então, eu terei o que eu chamarei de alíneas, que são essas letrinhas aqui, né, seguidas de parênteses. Se dentro das minhas alíneas eu preciso fazer ainda um desdobramento, apresentar uma nova, né, ideia dentro daquela que eu já venho colocando, eu apresento os itens, né? Item 1, item 2, item 3, ok? Para que vocês compreendam, a prof selecionou aqui uma lei, tá? Esta lei, ela trata da discriminação. O que eu tenho nessa lei? Eu tenho a presença dos artigos. Essa lei tem 4 artigos, então até o artigo 4º, tá? Como a professora havia explicado. E o que eu quero chamar a atenção? Para que vocês observem como que é feita essa construção. Essa construção, ela é feita daquela forma que a prof explicou ali no texto. Eu tenho o artigo, aí vem o enunciado desse artigo, né? O que a gente vai chamar de caput. Aí vem, né? As redações que os artigos quais artigos estão sendo citados, artigo 1º e artigo 20, né, que vão ser citados aqui dentro desse outro artigo, dentro da lei. A questão da pena, então, especificando qual é a pena, se caso não seja cumprido. E aí começam a aparecer os parágrafos, ó. Então, artigo, daí vem parágrafo, depois do parágrafo vem o inciso. Aqui eu não tenho nenhum exemplo de alínea, que são aquelas letras, né, seguidas do parênteses, e também não tenho um exemplo de itens. Não aparecem os numerais cardinais após as alíneas, tá? Então, não quer dizer que toda lei precisa ter essa subdivisão. Vocês podem ver que esse artigo aqui apresentou parágrafos e incisos. Esse artigo segundo aqui apresentou apenas parágrafo, ó, tá? O artigo 3º não apresentou nada, somente o artigo. Assim como o 4º, tá? Então, assim, nem todos vão apresentar esses desdobramentos. Mas se ocorrerem, vocês precisam saber como fazer a leitura ou como produzir também essa questão desses textos. Então, nós vamos retornar aqui para o nosso livro, porque nós vamos iniciar a leitura para depois realizar as atividades, certo? Então, esse texto, ele vai apresentar as principais regras da internet, que nós vamos chamar de netiqueta, certo? Então,
Evitar enviar mensagens exclusivamente maiúsculas. Se bem empregadas, as maiúsculas podem ajudar a destacar, mas em excesso, a prática é compreendida como se você estivesse gritando, podendo causar irritação ou fazer com que o interlocutor se sinta ofendido. Para enfatizar frases e palavras, use os recursos de sublinhar e negrito. Seja claro e objetivo. Produza textos de leitura fácil. A maioria das pessoas na internet vai conhecê-lo ou conhecê-la somente através de como você escrever. Portanto, cuide da correção ortográfica e gramatical. Separe os parágrafos com linhas em branco. Considere abordar apenas um assunto por mensagem. Quando for inevitável uma mensagem mais longa, avise na linha de assunto. Por exemplo, subject, reunião, mensagem longa. Quando participar de um fórum, não use acentos. Procure responder a todas as mensagens pessoais. Lembre-se de agradecer as pessoas que o ajudarem. Ao responder mensagens, cite sempre a mensagem respondida, indicando quem disse o quê. Ou seja, deixe claro a qual mensagem e as quais questões está respondendo. Todo fórum tem seus cabeças brancas, que ganharam respeito dos outros membros ao longo de anos. Basta uma crítica leviana a um desses membros veteranos e terá a inimizade de todos os seus amigos e admiradores, provavelmente do grupo inteiro. Evite palavrões, expresse sempre as suas ideias de um modo claro, simples e com uma linguagem precisa. É difícil descobrir quando uma pessoa está falando alguma coisa em tom de brincadeira, se está realmente bravo ou infeliz, ou se está sendo irônico em um ambiente no qual só há texto. Por isso, entram em cena os smiles. Comece a usá-los. Ninguém tem paciência para ler 500 linhas de texto que podiam ser resumidas a 2 ou 3. Seja conciso e concreto naquilo que quer dizer. Poupe as palavras e mantenha-se fiel à ideia principal que quer passar. Respeite para ser respeitado e trate os outros como você gostaria de ser tratado. Evite escrever em outra língua, quando não solicitado. No caso, quando o assunto é tratado em português, a pessoa escreve em inglês, só para se mostrar. Utilize poucos emoticons. Procure levar tudo que se vê na internet, não levar tudo que se vê na internet ou em fóruns de discussão a sério, senão você pode passar a aparência de ser uma pessoa chata. Veja quanto é importante uma comunicação correta na internet e especificadamente nas mídias sociais. Existem até profissionais especializados para ajudar você a realizar uma perfeita gestão de mídias sociais, a fim de estabelecer uma conexão precisa e segura com seu interlocutor. Então, esse texto, ele apresenta basicamente como se comportar, como escrever na internet. Ele nos diz que as pessoas nos avaliam, que nós podemos ser mal compreendidos se nós não soubermos utilizar o que eles chamam de netiqueta, né? Ou seja, a etiqueta da internet. Aí nós temos, na página 44, a atividade número 2. O que pode justificar a criação de uma regra é a causa. Por quê? E a finalidade. Para quê? Então, quando nós temos uma regra, quando nós criamos um texto que vai estabelecer regras, regulamentar a nossa ação em determinada atividade, em determinada situação, ela tem uma causa e ela tem uma finalidade. Ninguém vai sair criando regras se não tiver um motivo. Então, as pessoas criam com um objetivo em si, ok? Nem sempre gostamos de seguir regras, isso é fato. Mas a vida em sociedade necessita delas para que haja harmonia e para que os direitos sejam respeitados e os deveres cumpridos. Por quê? Porque cada um tem a sua opinião, a sua forma de enxergar as coisas. E se a gente fosse agir só conforme o que a gente pensa,
talvez o mundo fosse um caos. Porque assim como nós temos pessoas que têm um bom senso, nós temos também pessoas que não têm nenhum senso de convivência. Então, vocês imaginem se a gente tivesse que aturar essas pessoas sem uma legislação específica, né? Seria muito difícil. Muitas regras se justificam por uma razão prática. Observando-as, conseguimos que nossas ações sejam eficazes, ou seja, elas nos orientam para que a gente atinja um objetivo. Para isso que existem as regras. Sempre existiram normas de conduta para regulamentar os contatos e o tratamento entre as pessoas. São geralmente chamadas de etiqueta ou regras de boa educação. Atualmente, grande parte dos contatos entre as pessoas se faz virtualmente. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos que adaptar toda a instituição, escola, para os meios, né, que utilizem a internet, que utilizem a tecnologia. Nós já fazíamos uso desses meios? Sim, mas numa quantidade muito pequena. Então, agora nós tivemos que modificar tudo. Vocês modificaram a vida de vocês, a professora modificou a vida da professora, e as coisas foram quase que impostas. Então, por isso que acontecem ainda muitos erros, muitas falhas, que a gente vai aos poucos melhorando, vai estruturando melhor, criando regras, criando regulamentações, para que a gente consiga se acostumar a esse novo meio. E isso é uma tendência, né, gente? Tendência é a gente ter cada vez mais contato através do que é virtual, certo? Então, aí, vocês têm o texto, né, que surge a netiqueta, ou seja, a etiqueta, a boa educação na internet. O que vocês precisam fazer? Olha ali, ó. Aqui tem uma explicaçãozinha entre as duas palavras, etiqueta e netiqueta, para vocês terem noção. A netiqueta que a gente usa aqui, ela é considerada um neologismo, ou seja, é uma palavra, né, que foi criada, é uma palavra nova, neo quer dizer nova lógica, nova ideia, tá? Netiqueta, onde eu faço a união da net, que é em inglês, rede, e etiqueta, que é a nossa palavra que vai dizer o que é um conjunto de regras de conduta, de tratamento e assim sucessivamente, ok? A questão número 1 é uma resposta pessoal. Está perguntando a você, ó, pelo que você conhece das redes sociais e por suas experiências nesse modo de comunicação, você considera que todas aquelas regras, aquelas ideias que foram colocadas no texto da página 43, elas são válidas, elas são necessárias? Então, você vai dar a sua justificativa aqui. Se você acha que sim, por quê? Se acha que não, por quê? Ok? Na 2 também, eu tenho uma opinião pessoal, vocês vão dar a opinião de vocês sobre as 20 regras que foram citadas. Qual ou quais das 20 regras estabelecidas no texto você acha mais útil ou úteis, se você pegar quais, ou mais importantes? Também justificando. Na 3, explique a semelhança que há entre a organização do texto, as principais regras da internet, a netiqueta, e a organização da Lei 9.503. Essa lei, gente, é essa aqui, ó, do exercício da página 41, tá? Essa regra aqui, ó, a atividade 1, vocês vão retomar a página 41 para fazer, né, a explicação da semelhança entre esse texto e esse daqui. O que tem de semelhante entre esses dois textos, ok? Na 4, vocês vão fazer a seguinte análise, ó. Você conhece as ordens dadas pela rainha de copas aos seus súditos. Observe o verbo da mais terrível delas. Cortem-lhe a cabeça. Cortem-lhe. Eu estou dando uma ordem. Esse verbo está no imperativo. Na aula passada, a professora já comentou com vocês. Textos que dão regulamentação, regras, conselhos, todos eles apresentam verbos de ordem, de conselho, que são os verbos no modo imperativo, tá? Então, aqui também nós temos um verbo, né? O cortem aqui está no imperativo. Cortem-lhe a cabeça. Eu estou dando uma ordem.
As regras, nos textos normativos, com frequência utilizam formas verbais semelhantes, formas que ordenam, formas que aconselham, certo? Copie 3 exemplos do texto. Vocês vão voltar lá no texto da netiqueta, tá? E vocês vão achar 3 frases que têm um verbo no imperativo, ok? 3 exemplos, certo? Na B, podemos dizer que essas regras são ordens? Do mesmo modo que as da rainha? Eu posso dizer que essa ordem e as ordens que foram dadas nesse texto das principais regras da internet podem ser consideradas ordem ou não? Ou elas podem ser consideradas um conselho, uma recomendação, né? Então, vocês vão analisar aí se é ordem ou não é. A resposta é pessoal também e é discutível, bom? Porque se a gente usa o verbo no imperativo e ele tem a possibilidade de nos dar uma ordem ou nos dar um conselho, uma recomendação, aí vocês vão entendendo o tom através do texto. Esse texto, ele parece que está obrigando você a fazer isso ou está te recomendando? Então, vocês vão explicar isso aqui na B, certo? Na 5, você vai reler os itens 1, 5, 15 e 16 e vai sublinhar os trechos que são justificativas ou explicações das regras. Nesses 4 itens, vocês vão sublinhar só o que está justificando a regra, só a justificativa, tá? Então, vocês vão sublinhar no trecho, no texto, certo? Na 6, um dos itens do texto não formula uma regra explicitamente, como um conselho ou uma ordem. Identifique este item e formule a regra. Então, no texto, as principais regras da internet, tem um dos itens, um deles, que não aparece o verbo no imperativo, tá? Então, é esse item que vocês precisam encontrar. Vocês vão dizer item tal, colocar o número do item, certo? E aí vocês vão transformar em uma regra. Vocês vão ter que utilizar o verbo no imperativo para transformar. E aí fica a critério de vocês. Aí a gente vai ter variantes também, certo? Na 7, vocês vão retomar apenas o item 15. O item 15 diz assim, ó: é difícil descobrir quando uma pessoa está falando alguma coisa em tom de brincadeira, se realmente está bravo ou feliz, ou se está sendo irônico, em um ambiente no qual só há texto. Por isso, entram em cena os smiles, né? Comece a usar. O que vocês precisam fazer aqui? Identificar os adjetivos. Quais foram os adjetivos que eu tenho ali? Foram os adjetivos que foram usados para a palavra pessoa, tá? O adjetivo é a característica dessa pessoa. Então, quais foram os adjetivos? Nós temos ali 3 adjetivos utilizados. Vocês vão reescrever essa frase, esse item, alterando esses adjetivos. Por quê? Porque nós sabemos que a palavra pessoa é uma palavra que está no feminino e os adjetivos utilizados estão no masculino. Vocês precisam adequar, reescrever, adequando, corrigindo a concordância, certo? Aí vocês têm um artigo, né? O artigo 29. Vocês farão a leitura desse artigo e depois vocês vão responder aqui, ó. A leitura do segundo parágrafo do artigo 29 permite afirmar que o Código de Trânsito Brasileiro, o que esse artigo está permitindo? Vocês vão fazer a leitura, né, dos itens aqui, A, B, C ou D, e vão ver qual se encaixa melhor para a resposta. Na 2, considere as regras 4 e 5 do texto, as principais regras da internet, a netiqueta, né, que é A, produza texto de fácil leitura, e 5, a maioria das pessoas na internet vai conhecê-la somente através de como você escrever, portanto, cuide da correção ortográfica e gramatical. Os pronomes sublinhados na regra 5, que são esses aqui, ó, o lo e o lá, tá? O lá não está colocado aqui porque a gente colocou entre parênteses aqui só para substituir o o pelo a, certo? Esses pronomes, eles fazem alusão ao usuário da internet, homens e mulheres, remete ao termo maioria das pessoas, refere-se ao leitor,
reporta as ideias do texto, masculino e leitura feminina. Então, vocês vão ver qual desses itens se encaixa melhor nesta resposta, ok? No Em Casa, vocês terão um texto que vai explicar como que nós fazemos uma pipa rápida com uma folha de papel. Então, esse texto, ele vai apresentar o que vocês vão precisar, certo? Como que é o processo, né? Como que você faz a questão do tamanho das asas, né? Vai explicar a origem, né, do nome da pipa. Todos esses detalhes, né? A fixação, o ponto de fixação, como colocar a linha. Então, vai colocando o passo a passo, certo? Depois que vocês fizerem toda a leitura, vocês vão ter que responder aqui para mim, ó. Utilizando as suas próprias palavras, indique os argumentos com que o texto procura convencer o leitor a fazer a sua própria pipa. Vocês vão precisar de uns 2 argumentos, mais ou menos. Apenas 2. Que indiquem o convencimento do leitor a construir essa pipa. Como que ele busca convencer o leitor a fazer isso? Tá? Então, vocês vão encontrar isso no texto. Na B, quais das instruções você achou mais difíceis de entender? E por quê? Então, citam 2 ou 3 ali e vai me explicar por que você achou tão complicado de entender conforme a leitura que vocês fizeram. Caso vocês não tenham dificuldade, vocês coloquem ali que não tiverem e por que vocês não tiveram, tá? O 2, ele vai apresentar também um texto instrucional, tá? Também tem instrução aqui. Só que aqui é feito por um texto não verbal, ou seja, nós estamos utilizando ilustrações, tá? As ilustrações, muitas vezes, elas facilitam a nossa vida, porque a gente consegue ver o movimento, principalmente quando a gente vai trabalhar com dobradura, certo? Então, aqui tem os 6 passos da fabricação da pipa, que foram os 6 passos que vocês acabaram de fazer a leitura, certo? Aqui nós temos através da imagem. O que vocês farão? Vocês precisam, né, identificar a qual deles se refere cada uma. Por exemplo, o primeiro passo é a D? É a F? É a E? Então, primeiro passo, igual a E. Segundo passo, igual a C. Então, vocês vão vendo qual é a imagem e qual é a correspondência ao passo. Então, se o primeiro passo corresponde à letra D, você vai colocar. Se o segundo passo corresponde à letra A, você vai colocar, certo? Então, vocês vão observando as imagens e associando com esses passos aqui, tá? Qual imagem corresponde a cada um daqueles passos que vocês fizeram a leitura? E na 3, tá pedindo para que vocês construam uma pipa. Essa 3 fica a critério de vocês, tá? Se vocês construírem, vocês podem gravar um videozinho ou vocês podem fazer uma foto, tá? Mas fica a critério de vocês. Se vocês não têm como fazer agora, deixe que a gente faz depois, em outro momento. Tá, gente? Temos uma TC online para fazer, então, como que vocês farão? Vocês vão buscar aqueles vídeos que a professora já colocou para vocês, né? Indicando como é que vocês acessam o plural, como é que vocês fazem para encontrar. Lembrando que é o livro 2, certo? Não é o livro 1. O livro 1, nós temos que, inclusive, terminar aquelas TCs online, mas nós vamos fazer em outra aula. Agora, nós estamos seguindo o livro 2. Então, o livro 2 é o módulo que vocês estão. Então, é a atividade do módulo 19. Lembrando que vocês têm dose mínima e dose para leão. A professora está exigindo apenas a dose mínima, que às vezes tem uma, às vezes tem 2 questões, tá? Então, vocês vão fazer somente a dose mínima. Professora, eu gostaria de fazer a dose para leão. Ótimo, excelente. Tem tempo para fazer? Faz, não tem problema. Mas eu não estou exigindo, certo? Gente, beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Morrendo de saudade, espero que todos estejam super, super bem. Beijinhos.